Ó Deus querido, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Receba, Deus, nossa adoração nessa noite. Oh, maravilhoso, poderoso, grandioso. Oh Deus, porque tudo é por ti e para ti. Nós te exaltamos, Deus. Te bendizemos, Senhor. Oh Deus, te damos glória, 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 glória. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Poderoso, poderoso, poderoso tu és. Oh, Labaxere, cantariandalaias. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Oh, maravilhoso, poderoso. Tu és poderoso, tu és grande, nós te exaltamos, oh Jesus. Maravilhoso. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, Deus, te damos glória, glórias, glórias, glória, 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 aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, todo poder te foi dado, Labaxere, cantariandalaias. Tudo está nas tuas mãos, todo governo está nas tuas mãos, Labaxaia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Labaxere, cantariandalaias, seriandalaias, salalaias. Oh, maravilhoso. Oh, erga suas mãos, igreja, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Jesus lindo. Maravilhoso. Glória a Deus. Que privilégio, igreja. Estarmos na presença deste Deus tão maravilhoso, grandioso. Esse Deus que está aqui, agora, neste momento. Está em outros lugares que também estão exaltando. Porque o nosso Deus, Ele é grande, imenso, soberano. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo que a igreja vive hoje. Obrigado, Deus, por essa semana que iniciou. Obrigado, Deus, por este tempo pelo qual o Senhor tem nos escolhido para glorificar, para cultuar este Deus poderoso. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que não fomos nós que escolhemos estarmos aqui hoje, igreja. Não foi escolha nossa, foi escolha dele. Ele escolheu a cada um de nós para estarmos aqui hoje, nessa hora, neste tempo, para glorificar e exaltar um Deus poderoso, grandioso. Oh, Labaxere, andalaias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, papai. O Senhor nos escolheu para este tempo que se chama hoje, para que a tua palavra enchesse o nosso coração. Oh, Labaxeia, Labaxeia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para, Pai querido, receber de ti. Aleluias. Oh, Jesus lindo. Ele é maravilhoso. Ah, Jesus, tremendo, absoluto. Eita, Deus bom. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém.
Estamos alegres porque estamos diante de um Deus poderoso. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que Ele sabe, só Ele bem sabe os pensamentos que tem sobre cada um de nós. Talvez você saiu da sua casa convicto de alguma coisa que alguém te falou, que alguém declarou sobre você. Mas o Senhor, Ele toca forte no meu coração nesta noite e Ele fala comigo e com você. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E que nenhuma palavra, nada venha nos confundir e nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Nada venha tirar aquilo que só o Senhor pode entregar para nós, que só o Senhor tem para cada um de nós. Em particular, porque a palavra de Deus fala que nós somos um tesouro particular. Amém? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Estamos em culto de celebração, como já foi dito aqui. Estamos aqui para celebrar, para glorificar a um Deus poderoso, a um Deus grandioso que é o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler capítulo 13, versículo 19. Amém? Mateus 13, 19. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler duas passagens. 13, 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? Agora eu queria que você abrisse 14, 22. Glória a Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós
cremos, Pai, na Tua palavra. Estamos aqui diante de Ti, sabemos que o Senhor já tem, Deus querido, feito maravilhas no nosso meio, Pai. E nesse instante, Deus, nós pedimos ao Senhor, continue a falar conosco. Abra os nossos corações, Deus, para a Tua palavra. Abra os nossos corações para aquilo que é da Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir, entender e sermos transformados pela Tua palavra. Vem sobre as nossas vidas nessa noite, Espírito Santo, porque só Tu tens o poder para nos convencer dos nossos pecados, do juízo, ó Deus querido, ó Pai amado, e daquilo que o Senhor tem para todos nós. Faça a Tua vontade no nosso meio, Jesus. Fique à vontade em nós, dentro de nós. Fique à vontade, Espírito Santo, para que a Tua vontade ela seja completa em nós, segundo o Teu propósito. Amém e glória a Deus. Podemos assentar, igreja. Amém. Aleluia, Jesus. Estamos num tempo de graça e, como já falei aqui, os nossos corações estão alegres, porque estamos diante de Deus. E independentemente de como nós chegamos aqui, quando nós nos colocamos diante de Deus, algo novo acontece na nossa vida. Eu não sei com vocês, mas comigo sempre acontece algo novo. Sempre o toque de Deus nas nossas vidas nos transforma, igreja. E nós estamos falando sobre semeadura, sobre semear. E há um tempo o Senhor já tinha me dado essa palavra, e eu sentei hoje para dar uma concluída naquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E o Senhor trouxe à minha memória a palavra do semeador que todos nós conhecemos. Quando o Senhor ele nos fala que a semente, ela, de uma mesma sementeira, ela pode ser semeada em vários lugares. Ela pode ser semeada à beira do caminho, ela pode ser semeada entre as pedras, ela pode ser semeada entre os espinhos. E cada uma das sementes vão se comportar de uma forma. A que foi semeada entre espinhos serão sufocadas, diz a palavra de Deus, e elas não vão vir a germinar. Aquelas que foram semeadas ao longo do caminho serão espalhadas, e talvez elas podem até vir a semear, mas também elas podem ser esmagadas por alguém, ou então elas vão semear em outras terras longínquas, que não aquelas que nós semeamos. E temos a palavra, a boa palavra, que é semeada numa terra fértil. E a palavra de Deus, ela nos relata por parábolas. O Senhor ali conversando com os discípulos, ele fala que aquela semente que foi semeada numa terra fértil, numa terra pronta para receber, ela vai gerar, ela vai germinar, ela vai cair ali e ela vai gerar bons frutos, uma árvore frondosa, e após essa árvore vão chegar os frutos. Amém? E essa semente é a palavra de Deus. Nós vamos ver Jesus falando que depois ele relatando que essa semente, ela é a palavra de Deus, que é lançada aos nossos corações. Aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sacia, aquilo que traz vida quando nós estamos desfalecidos, quando nós estamos moribundos, quase mortos. A palavra, ela tem esse poder de trazer vigor, de trazer vida, de florescer, de trazer esperança. Porque uma semente, ela traz isso. Ela vem para trazer algo mais, algo novo, não só para nós, mas também para as pessoas que estão ao redor. Porque a bênção de Deus, ela acrescenta, ela faz bem, ela não acrescenta dor. A palavra de Deus também é assim, igreja. E nós estamos
vivendo um tempo aqui na igreja, Tenda do Avivamento, onde essa semente ela tem sido tão bem semeada. Onde essa palavra ela tem enchido tanto os nossos corações, tem enchido a nossa alma. E a pergunta que o Senhor nos faz é a seguinte: a palavra ela tem caído em terra boa? Será que essa palavra ela tem caído em terrenos espinhosos, em pedregulhos, aonde não tem poder de gerar, em terra seca, infértil? Porque quando nós deixamos a semente entrar no nosso coração, ela vai gerar algo bom, ela vai gerar mudança, ela vai gerar uma transformação. E queridos, eu não sei se vocês já ouviram a história de João e o pé de feijão. A história conta que 3 grãozinhos de feijão que caíram no solo à noite, criaram ali pela manhã uma árvore frondosa, grandiosa, que chegava até os céus. É uma fábula, é uma história para criança. Mas se nós trouxermos essa fábula para o mundo espiritual, para as nossas vidas, nós vamos ver que uma palavra de Deus pode mudar todo o contexto da nossa vida. Nós vamos compreender o poder que tem essa palavra. Essa palavra tem o poder de converter os nossos corações, de transformar as nossas vidas de uma vida medíocre, de uma vida miserável, para uma vida abundante. Essa palavra, ela tem o poder de curar aquele que está enfermo. Essa palavra, ela tem o poder de edificar aquilo que nunca outrora fora edificado. A palavra de Deus, ela é como esses 3 grãozinhos de feijão, que quando caem numa terra fértil, ela pode fazer proezas em nossas vidas. E nós temos percebido muitas vezes uma igreja que tem contado muito de guerras, de vitórias que não foram vividas por elas. Eu tenho contado muito das vitórias de Davi, eu tenho contado da vitória de Josué, eu tenho contado das vitórias de Moisés, eu tenho contado das vitórias de Paulo, mas o Senhor ele nos pergunta hoje: e as nossas vitórias, igreja? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que proezas maiores do que essas nós também poderíamos fazer. E muitas vezes nós temos sentado para contar as nossas derrotas. Mas o que tem impedido de essas 3 sementinhas, eu estou usando aqui as sementinhas do João, que elas foram tão grandiosas e mudaram a vida daquele menino, da família dele. O que tem impedido também de haver uma mudança em nós? Eu tenho perguntado muito isso para Deus. Senhor, olha para os nossos corações. Traz uma terra boa, fértil para nós, Senhor. Porque a semente já está sendo dada todo dia. A semente já está ali dentro da sementeira, dentro da sacolinha. Quando nós sentamos aqui, igreja, quando nós estamos como nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra, o Espírito Santo está colocando na nossa sementeira ali sementinhas, olha. Deixa germinar, deixa crescer, deixa florir, deixa essa palavrinha crescer. E muitas vezes nós temos ignorado o poder da palavra, o poder grandioso e transformador da palavra de Deus. Tudo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, tudo que o Senhor pode transformar, não só na minha vida, mas na minha casa. Ele é grandioso, igreja.
E nós não vivemos no mundo de fábulas. Nós vivemos a verdade. Essas sementes são a verdade. Nós temos a verdade que frutifica. Nós temos a verdade que floresce. Nós temos a verdade que edifica. Nós temos a verdade que liberta. Muitas vezes, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai lá em Êxodo, e nós vamos ver o Senhor, Moisés perguntando para Deus, quem você é? Eu vou falar em nome de qual Deus que vai fazer todas essas coisas lá no Egito? E o Senhor fala com ele, eu sou o que sou. O Senhor estava falando para Moisés, Moisés, eu sou o que você necessitar, na hora do que você necessitar. Esse é o nosso Deus, igreja. Lutas nós passamos. Nós passamos sim. Mas a nossa fé, ela precisa estar inabalável, na promessa. E o tema dessa mensagem é o vento que espalha a semente. Porque nós vamos ver sobre essa palavra que foi lançada na vida de Pedro. Nós vamos ver Pedro passando por momentos extraordinários diante de um Cristo todo-poderoso e cheio de amor. Pronto para ensinar, pronto para instruir, porque é isso que a palavra faz comigo e com você, igreja. Pega essa semente, a semente da instrução, a semente do ensino, porque a palavra de Deus, ela nos fala que eis que nós não ficaremos confundidos com nada, porque em tudo Ele vai nos instruir, como eu tenho visto a mão do Senhor esses dias, igreja. Como eu tenho visto a mão do Senhor esses dias. Essa semana nós passamos por um vento muito forte. E eu falei, Senhor, eu vou orar. E o Espírito Santo falou comigo assim, você vai calar. Você vai ouvir a minha voz. Para tudo. Não põe louvor. Não pega a Bíblia. Fica calada, porque eu vou falar com você. E o Senhor veio e foi me instruindo, e foi falando comigo, e foi falando comigo, e foi falando comigo. E o Espírito Santo foi falando, não olha o vento. Não olha o tamanho da tempestade. Não olha o barulho. Não olha a confusão. Porque, querido, o vento, ele vai fazer isso comigo e com você. Nós vamos ver aqui, ele fez na vida de Pedro. Pedro tinha uma palavra. Ele estava sob uma palavra. E Pedro já sabia o poder que havia na palavra de Deus. Outrora, quando o Senhor o chamou, Pedro estava vivendo um tempo de dificuldade. Ele precisava pescar. Ele precisava pegar peixe e ele não conseguia, e diz a palavra que ele ficou a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga para a direita, joga para a esquerda, joga para um lado, joga para o outro, e não pegou nada. Nada. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, igreja. Muitas vezes o Senhor vai permitir você não pegar nada. Muitas vezes o Senhor vai permitir você, todos nós que estamos aqui, acontecer nada na nossa vida. Muitas vezes nós vamos estar, talvez, andando e não vendo aonde nós vamos chegar. Vamos estar muitas vezes como cegos. E o desespero vai chegar, vai sim, igreja. Vai chegar o desespero. Porque a palavra de Deus fala, tem de bom ânimo que ele venceu o mundo, mas que haveria aflições. E o Senhor vai permitir, igreja, vai permitir. E Pedro ficava
desesperado, sabe lá por quê? Talvez ele tinha um compromisso a honrar. Talvez ele tinha uma conta para pagar. Talvez ele tinha algo a perder se ele não conseguisse como você vai sair da sua casa, como você vai chegar no seu serviço, se você vai ser despedido, se a sua casa vai ser tomada. Talvez você não saiba. Mas saiba de uma coisa, é permissão de Deus. Porque, igreja, nós não estamos debaixo do jugo de Satanás. Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Igreja, não dê a Satanás nada que acontece na sua vida. Quando Jó, ele foi ali, saiu tudo, acabou filho, acabou casa, acabou tudo, dinheiro, acabou tudo. Jó ergueu as mãos para o céu e falou: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu a Satanás o que estava acontecendo na vida dele, igreja. Igreja, a nossa vida não pertence ao diabo. A nossa vida pertence a Ele. Então tudo que acontece na nossa vida vem dele para nós. Pai, mas está doendo, está difícil, Jesus. Está muito difícil. Tá, igreja, mas Jesus está no barco. E diz a palavra de Deus que quando chegou ali a madrugadinha, o sol já estava raiando. Jesus então lá na beirada da praia falou com Pedro: Pedro, pegou alguma coisa? Peguei nada. Joga a rede do lado direito. Senhor, eu tentei a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei essa rede. Há uma palavra sobre nossas vidas, igreja. Há uma palavra sobre a minha vida. Há uma palavra sobre a minha casa. Há uma palavra sobre os meus filhos. Há uma promessa poderosa. Há uma semente poderosa sobre a minha vida. E eu não posso abrir mão, igreja. O diabo, igreja, fica tentando barganhar comigo e com você. Tentando nos fazer acreditar que o vento está muito forte, que nós não vamos conseguir, que não vamos chegar em canto algum. Que toda palavra do homem seja mentirosa e somente a palavra de Deus seja verdadeira. Está escrito. A palavra de Deus é a verdade. A verdade, a única verdade é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E Pedro, sabendo que ele já havia experimentado o poder da palavra, ele já havia obedecido. Oh, maravilhas! Oh, Jesus! Sabe o que é mais lindo no Senhor? É que Ele tem para dar todo dia. Ele tem para dar todo dia, igreja. Nossa, mas Deus me abençoou tanto. Semana passada, o ano passado, Deus me deu. Deus, oh, queridos, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Porque a promessa dele precisa ser cumprida em mim e em você. Ele quer cumprir. Ele quer cumprir a promessa em mim e você. Ele quer cumprir na sua casa. Se ainda não está bom, porque não é o fim. Porque a palavra de Deus fala que quando Deus criou as árvores, criou o céu, e no final do dia Ele olhou e falou: isso é muito bom. Se não chegou, se não está bom ainda, porque não é o fim. Porque um dia o Senhor vai olhar para você e falou assim: está muito bom. Aí sabe o que Ele vai fazer? Te recolher.
Porque cumpriu todas as promessas nas nossas vidas. Porque cumpriu tudo que Ele tinha prometido em nós. Servimos um Deus que é a verdade. Servimos um Deus que é a nossa esperança. Servimos a um Deus poderoso. Eu não canso de falar isso nunca, igreja. Jamais. E diz a palavra de Deus que Pedro, em uma próxima oportunidade, ele não hesitou, porque havia uma palavra. Havia uma palavra sobre ele. Havia um vento contrário. Diz a palavra que o vento era contrário. Havia turbulência, medo, indecisões. Muitas coisas estavam acontecendo naquele lugar. Mas diz a palavra de Deus que eles, vendo Jesus andar sobre as águas, eles se assustaram. Maravilhoso. Extraordinário. Tremendo. Porque é assim que Ele chega nas nossas vidas. Assim você vai reconhecer que é a mão do Senhor, igreja. Porque muitas vezes o Senhor nos deixa chegar onde está chegando, porque Ele quer que seja extraordinário, labaxere e andalaias. Ele quer que seja surpreendente. E Ele quer que nós não venhamos atribuir a mais ninguém senão a Ele a maravilha que Ele vai fazer em nós. Ele é extraordinário. Ele é autor de coisas grandes e surpreendentes, labaxere e andalaias. Ele é Deus que chega na impossibilidade do homem, igreja. Ah, Jesus. O Senhor chega muitas vezes no limite. No limite da nossa fé, labaxere e andalaias. No limite da nossa energia. Muitas vezes o Senhor vai deixar para chegar no limite mesmo, igreja. Porque Ele quer que todos venham ver. Olha a bênção que o Senhor fez, labaxare e andalaias. Ah, Jesus. Ele quer fazer coisas grandes. Hoje eu preparando essa palavra, eu falei com o Senhor, Senhor, nós somos tão impossibilitados, tão limitados como homens, mulheres, como igreja, nós somos frágeis, sabemos disso, reconhecemos. Nós reconhecemos a nossa incapacidade. Nós reconhecemos, igreja, a nossa esterilidade. Mas o Senhor falou comigo assim, olha, vocês só precisam ter fé. E a palavra de Deus, ela nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, essa semente tão pequenininha. A palavra de Deus fala que ainda que ela seja como um grãozinho de mostarda, eu direi àquele monte, passe de lá para cá, e ele passará. Igreja, o Senhor está trabalhando nessa semente, nessa noite. Na semente da fé. Em vários momentos na palavra, nós vamos ler de ventos soprados, antes do milagre chegar. Creio eu que em quase todos os milagres que o Senhor praticou na palavra de Deus, nós vamos ver o vento soprando contrário, fazendo de tudo para que a palavra, para que a semente não crescesse.
e para que o milagre não acontecesse. Mas nós vamos ver fé. Nós vamos ver sementinha da fé entrando em ação. Vamos ver aquela sementinha pequenininha entrando em ação para o milagre de Deus acontecer. A mulher do fluxo de sangue, o vento que soprou sobre ela foi uma multidão. Havia um monte de impossibilidades. Havia barreiras, havia pessoas, havia tradicionalismo, havia várias coisas. Mas aquela mulher, a sementinha que estava no coração dela, falava assim: se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Esse era o vento que estava ali. A impossibilidade que evitava que aquela mulher, ela tocasse na orla do manto de Jesus. Qual é a tua impossibilidade, igreja? Lázaro, ele foi atacado pelo vento do tempo. Lázaro não tinha tempo mais. Ele estava enfermo e a enfermidade era para a morte. Para ele era para a morte. Mas quando Jesus recebeu aquela notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Lázaro não tinha mais tempo. Mas, queridos, que o Espírito Santo está falando comigo e com você. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é dele. E ainda que esteja morto, mais de 4 dias ele tem poder de ressuscitar, Labaxeira e Andalaias. Ele tem o poder, porque a palavra de Deus, ela fala que todo o poder foi dado a ele. Esse era o vento do tempo. Quantas vezes nós falamos com o Senhor: Senhor, olha para mim. Senhor, tem 10 anos que eu oro. Senhor, tem 5 anos. Senhor, tem 20 anos que eu oro e nada acontece. Mas o Senhor está falando comigo e com você nesta noite: não olhe para o tempo. Porque se não aconteceu, igreja, porque ainda não é tempo. Aquela multidão que estava faminta. O vento que soprava naquele lugar é o vento da escassez. Havia 5 itens: peixes e pães para uma multidão, trazido por um menino, diz a palavra de Deus, Labaxeira e Andalaias. O que você tem na sua mão, igreja? O que o Senhor colocou na sua mão, Labaxeira e Andalaias? 3 peixes, 2 peixes, 2 pães, 3 pães. Talvez é muito pouco para você. Mas nas mãos do Senhor é algo grandioso para acontecer coisas extraordinárias. Ele pode multiplicar. Ele pode multiplicar. Não só para a sua vida, mas para a multidão que te acompanha. Ele tem esse poder. Esse vento da escassez. A palavra de Deus fala que o vento que cercou Jairo foi o vento da má notícia. Meu Deus, meu Deus. Aquele homem estava andando ao lado de Jesus.
indo para a casa dele para que o milagre acontecesse. A filha estava enferma e no meio do caminho a má notícia chegou. Como é terrível receber uma má notícia. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, se virando para Jairo, disse: não temas, crê somente. Mais uma vez o Senhor está falando de fé, igreja. A única coisa que eu e você precisamos, sabe, igreja, o que o Senhor está falando comigo e com você? A única coisa que nós precisamos, a semente que nós precisamos ter na nossa sementeira é a fé. Coloque essa fé em ação. Não deixe que o vento, seja ele qual for, seja ele contrário, seja ele a favor, mas que ele venha lançar fora a semente que o Senhor colocou em suas mãos. Através da palavra, porque há uma palavra sobre você. Há uma palavra sobre a sua casa, há uma palavra sobre o seu casamento, há uma palavra sobre a sua vida profissional, há uma palavra sobre a sua vida financeira, há uma palavra sobre o seu emocional, há uma palavra sobre a sua vida. Ele cuida de nós em todos os tempos, em todos os âmbitos. Ele é tremendo e maravilhoso, igreja. Ele tem esse poder. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele pega o ser humano e Ele abençoa o ser humano em 360 graus. Ele tem esse poder. Ele visita a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Ele visita a sua necessidade, seja ela qual for. Ele visita todos os âmbitos da vida do ser humano. Ele tem esse poder. E muitas vezes nós restringimos isso na nossa vida. Muitas vezes nós falamos: nossa, Deus, muito poderoso para abençoar a minha vida financeira. Mas aqui no meu emocional vou deixar ficar do jeito que está, porque não pode mexer. Não, igreja, o Senhor está falando comigo e com você. Seja o que for, traz para Ele. Coloca diante dele, igreja. Coloca nas mãos dele, seja o que for. Ele tem poder de transformar. Ele tem poder de transformar. Crê somente, igreja. Pedro, ainda com o vento, e quando ele olhava só para o vento, ele teve pânico, ele foi frustrado. Houve um insucesso que veio a queda, porque ele estava olhando o vento. Mas quando ele olhou para Jesus, ele teve coragem, teve disposição, ousadia, e ele copiou Jesus. Ele copiou Jesus. Olha o que o Senhor está falando comigo, com você, igreja. Olhe para Jesus. Ande como Ele andou. Tenha fé para isso. Porque o Senhor, Ele fala que nós viveríamos coisas extraordinárias olhando para Ele, copiando dele. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ah, Jesus, como essa palavra está enchendo meu coração, Pai. Como o Senhor é zeloso para com a igreja, para comigo, para com nossas casas. Isso é zelo, igreja. Isso é zelo. Isso é o que o Senhor está colocando no nosso coração nesta noite. Continua, igreja. Continua vivendo o impossível, igreja.
Continua trilhando impossibilidades, ainda que seja sobre águas. Continua, igreja. Continua testemunhando de coisas grandes que o Senhor tem por fazer em sua vida. O Senhor quer que nós venhamos abrir a nossa boca para encher a sementeira de outros com aquilo que o Senhor está fazendo em nós, com aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você que estamos aqui nesta noite. Amém? Coloque sobre os seus pés, vou chamar o louvor para estar aqui. Aleluia.